Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, Memória Alvinegra tá no ar e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Mais tarde a gente vai ter a nossa live, a gente vai conversar muito mais. Todo mundo já tá sabendo aí, já deixei a live marcada 2 dias porque eu tava ansioso. Deixei a live marcada na terça-feira pra daqui a pouco a gente poder conversar. A live vai começar ali a partir das 8 da noite. Vamos esperar para ver qual vai ser a decisão da Botafogo TV. Não vou deixar vocês sem saber o que aconteceu nos bastidores. A gente vai começar a nossa live depois desses bastidores. Tomara que comece logo às 8 horas da noite, porque tem jogo do Flamengo e com certeza a gente também vai acompanhar ali para dar uma secadinha, né? Tá valendo, né? A gente pode. A gente vai dar uma secadinha neles lá. Mas vamos falar sobre o jogo do Botafogo contra o São Paulo, que tá todo mundo, sei lá, ainda tendo as suas almas voltando para os corpos, né? Pelo menos é a minha situação. Eu ainda tô meio que recebendo tudo o que aconteceu, não estava com a alma pronta para tudo que a gente passou, apesar de eu ter dado o aviso para vocês, mas vamos falar aqui de Botafogo e São Paulo. A gente vai falar muito mais sobre esse jogo na nossa live de daqui a pouco. Fiquem ligados, ativem o sininho. A partir das 8 da noite a live já deve começar, né? Comentem aqui embaixo se vocês preferem que eu comece logo a live 8 horas da noite ou se vocês preferem que eu comece depois do bastidores da Botafogo TV, tá? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. Aos novos que chegaram, sejam bem-vindos, estamos juntos. Esse aqui é o canal Memória Alvinegra e aqui a gente vai sempre conversar. Você tem um palco aberto para a gente poder conversar aqui, sempre deixando like nos comentários de vocês, aquele coração bacana para a gente conversar. Botafogo começa o primeiro tempo muito bem contra o São Paulo, do jeito que a gente imaginava que ia começar. Botafogo, para quem não viu a live veloz lá do Instagram, Botafogo, muita gente perguntou, será que o Botafogo vai entrar com concentração? Cara, a única coisa que eu tinha certeza era que o Botafogo ia entrar em campo concentrado. E assim foi. O Botafogo entrou muito concentrado em campo. Só que quem pensou que o São Paulo ia ficar quietinho na dele, pensou errado. São Paulo, cara, vou falar de novo para vocês. Tricampeão da América, sabe como jogar a competição, não importa quem esteja no time. O São Paulo é uma... como é que eu posso dizer? O São Paulo é uma entidade da Libertadores. O São Paulo é um time que quando entra numa Libertadores, bota aí, vamos lá, o pior São Paulo da história, vai entrar na Libertadores diferente. Vai entrar na Libertadores sabendo que aquilo é a Libertadores e que é uma competição com a cara deles. Daí a importância de quem a gente já eliminou. A gente eliminou um time que é o papatudo atual, que é o Palmeiras. A gente eliminou um time que, como eu falei aqui, é uma entidade da Libertadores, né? E agora que venha o tri, ou que venha o outro tri, ou que venha o penta. E na final de repente a gente pode encontrar um tetra. Pode acontecer. Então, assim, o peso do que o Botafogo vem fazendo nessa Libertadores é exatamente esse. A gente não tirou qualquer time, a gente tirou os times, tá? Mas o Botafogo entra no primeiro tempo, ali nos primeiros 15, 20 minutos, fazendo aquilo que a gente já esperava, fazendo com que o time do São Paulo se sentisse acuado. O time do Botafogo, ele joga indiferente. Tá no Newton Santos? Tá no Newton Santos. Tá no Morumbi, no Nabi Abichedi, no Allianz Parque, no Maracanã, a gente vai jogar da mesma forma. Botafogo finalmente consegue, não do jeito que o Textor deseja, creio eu, mas o Botafogo hoje já consegue fazer aquilo que o Textor pede. Um Botafogo de imposição, um Botafogo propositivo, um Botafogo de domínio, um Botafogo seguindo as próprias palavras do John Textor. Um Botafogo dominante. É assim que o Botafogo é com o Arthur Jorge. O Textor, ele pode dizer que isso está começando a nascer no Botafogo, de fato. Do jeito que ele esperava que nascesse com o Luiz Castro, com o Bruno Lage, agora, com o Arthur Jorge, está sendo possível ver esse crescimento, ver essa criação dessa dominância do Botafogo. Então não importa como o Botafogo joga, em qualquer lugar, joga do mesmo jeito. E com 15 minutos, que esse era o meu grande sonho, com 15 minutos,
o Botafogo vai lá e abre o placar contra o São Paulo. 1-0, gol do Almada. Ponto extra aqui nesse vídeo. Que jogador é o Almada? Que jogador é o Almada? Primeiro ponto aqui, vai ter um segundo ponto mais pra frente no vídeo, porque o Almada foi a cara desse jogo, pra mim, pelo menos. Não o melhor jogador, tá? Mas ele, pra mim, foi a cara desse jogo. Ele foi a cara desse jogo, tá? Só que aí começa o segundo tempo. Antes de começar o segundo tempo, o São Paulo ainda achou um pênalti, que na minha opinião não foi. É porque a FIFA indica que qualquer toque tem que ser marcado. Mas, gente, o Bastos, ele tá num movimento corporal totalmente aceitável. É impossível você levantar, você pular e não levantar os braços e depois, quando você volta, você não abaixar. Não tem como. Não tem como. Mas a FIFA sugere que seja pênalti. E como eu falei no intervalo da Live Veloz, porra, a Conmebol, por mais que a arbitragem não seja das melhores, a Conmebol segue o que a FIFA sugere. Acabou. Quem não segue o que a FIFA sugere é a arbitragem amadora da CBF. É isso. Pronto. Aqui no Brasil a gente vai ver vários lances como esse que o juiz não vai dar pênalti, porque aqui burramente a arbitragem amadora da CBF interpreta e não tem interpretação segundo a FIFA. E segundo a FIFA, foi pênalti do Bastos. Repito, pra mim não foi. Lucas perdeu o pênalti, fiz uma zoeira lá no Instagram, no Memória Alvinegra no Instagram. Dá uma chegada lá, tem uma zoeira bem legal envolvendo Jorge Igor, já dei spoiler, né? E aí começa o segundo tempo. No segundo tempo é um São Paulo completamente diferente. São Paulo já tinha feito a substituição no primeiro tempo, porque o Zubeldia viu que o Caleri estava completamente sozinho, recebendo tijolada, tendo que se virar com a zaga do Botafogo sozinho, e muito corajoso, como sempre, inclusive, mas estava sozinho. Zubeldia coloca o Luciano já volta no segundo tempo, mais próximo do Caleri, tá? E o São Paulo começa a botar a bola no chão, começa a propor um pouco mais o jogo, porque precisava propor o jogo. Bom pro Botafogo, porque a gente poderia ter saída de bola. Mas aí começam os erros do Arthur Jorge. O Arthur Jorge, ele começa a fazer algumas substituições que, sinceramente, são aleatórias. Eu lembro que eu defendi com vocês aqui que talvez o Tietê pudesse jogar numa segunda linha de meio de campo, entre os três ali, de repente entrando no lugar do Savarino, do Almada ou do Luiz Henrique, tá? Para que ele pudesse dar aquele volume de jogo que ele costumeiramente consegue dar ao meio de campo. Como volante, eu acho que ele não funciona. Ofensivamente, ele poderia funcionar. Desculpa, torcedor, desculpa você inscrito aqui no canal. Não funcionou. Tietê não funcionou. Pontue isso ao fato do Marlon Freitas estar muito bem marcado e ter errado muitos passes. Todo o volume que a gente tinha que ter no meio de campo, a gente perdeu. A gente perdeu, não teve volume no meio de campo. O Tietê, a única coisa boa que ele fez foi na disputa de pênalti, que ele cobrou o pênalti lá com experiência, já decidiu Libertadores. Foi lá e marcou o gol dele. Marcou o gol dele de pênalti. Beleza, tranquilo. Mas não gostei da entrada do Tietê. Pra mim seria um jogo para, de repente, a entrada do Romero, que também bate pênalti. Poderia entrar o Romero no lugar do Tietê e ele poderia dar muito mais esse tipo de volume de jogo que a gente precisava no meio de campo e a gente não teve. O Botafogo perdeu o meio de campo porque o Arthur Jorge precisou substituir. A intenção não era tirar o Gregory, a intenção era tirar o Marlon Freitas. Marlon Freitas segue no jogo no sacrifício, tanto que ele não bate o pênalti. E aí, amigos, é aquilo. Danilo Barbosa, aí entra o Adrielson, que não fez uma má partida, não vou dizer que ele fez uma má partida, mas não era para ter entrado no lugar do Barbosa. Eu até achava que, dependendo do que o time do São Paulo ia fazer com o Barbosa, eu até defendia que era melhor tirar, porque iam jogar em cima dele, mas ao mesmo tempo eu também pontuei que ele tem a cabeça no lugar hoje para saber que ele tem o cartão e sair um pouco das confusões, sair um pouco do combate na bola. Daria para você segurar o Alexander Barbosa pelo menos até os 30, 35 minutos. Daria para segurar. Mas o Arthur Jorge foi emocionado nessa hora e, pô, deixa eu tirar logo o cara que ele tem cartão. Não foi uma substituição técnica. Foi uma substituição para manter número, para manter o time completo.
Tá? E o Adrielson entra completamente, não jogou mal, mas ele entra completamente abaixo da rotação do jogo. Dá para ver claramente que ele está abaixo da rotação. Então o São Paulo dominou o meio de campo, a nossa zaga ainda estava se acostumando ao Adrielson, o Adrielson se acostumando à nossa zaga ali durante o jogo. Caleri acaba fazendo o gol do empate. E aí tem toda aquela confusão que foi ótima para o Botafogo, aquela confusão que não foi criada por jogadores do Botafogo, foi criada por Wellington Rato, que jogou Gatorade, que não bota nem, desculpa gente, Gatorade não bota nem um centavo aqui neste canal, mas jogou lá o isotônico na cara do Marçal, e aí a confusão se fez, começou com o São Paulo, o Rafael ainda vem dizer que não, porque eles queriam parar o jogo de qualquer jeito com a confusão. Rafael, veja os vídeos de novo. Quem começou a confusão foi seu companheiro Wellington Rato, e o Rafinha só potencializou a confusão. E o Gatito foi só experiente. Chegou lá, já que vocês criaram a confusão, então tá, beleza, vamos fazer o jogo parar aqui. E o jogo parou. Tá? Mas quem começa a confusão é o Wellington Rato. Nos pênaltis, sendo bem rápido aqui, só o Vitinho destoou, bateu muito mal, não quer dizer que o Vitinho tenha jogado mal. Por exemplo, é completamente o oposto do que aconteceu com o Tietê. Para mim, o Tietê foi péssimo no jogo, foi muito bem na penalidade que tinha que cobrar. O Vitinho foi exatamente o contrário. Muito bem no jogo, péssimo na cobrança de pênalti que teve que cobrar. Eu, sinceramente, eu não teria colocado o Vitinho, tá? Mas existem algumas coisas que acontecem ali no jogo, na hora. Eu não teria colocado o Vitinho, tá? Não teria colocado mesmo. Ah, mas Leozão, quem você colocaria? Não sei, mas o Vitinho não colocaria. Talvez até a live eu consiga pensar um pouco mais em quem poderia entrar no lugar do Vitinho e bater aquele pênalti. Mas o Vitinho é aquele ponto que o time do Botafogo, na sua história, sempre precisa. O momento da dificuldade. O momento em que o torcedor do Botafogo simplesmente pega o boné, fala assim, ó, esquece, já deu, perdemos. A gente precisa desses momentos. A gente precisa desses momentos, não tem como. Isso é ser Botafogo. Eu combato muito para que isso não aconteça, mas está no DNA de todo torcedor do Botafogo. A gente fica naquela de, pô, fudeu. Já era. Né? Desculpa o palavreado, gente. Saiu da alma aqui. Saiu bem da alma mesmo, desculpa. E não vai ter corte não, vambora. Vamos ver o que o YouTube vai fazer comigo. Né? Mas tinha que ter aquela emoção. Tinha que ter aquela emoção. Para que a gente pudesse ter a emoção do Almada cobrando pênalti. Aí vamos fechar o capítulo Almada. Que jogador é o Almada, dando fazendo o Botafogo atacar com qualidade, perfurando a defesa adversária, que foi assim que ele fez o gol contra o São Paulo, o gol do 1-0. Foi ele perfurando a zaga do São Paulo, que não esperava que ele estivesse ali. Aquela perfuração do Almada na zaga do São Paulo foi perfeita. E aquele pênalti do Almada, gente? É pênalti de quem diz assim, olha, eu sou craque, eu sou o cara e eu vou matar esse jogo aqui agora. Que pênalti do Almada. Se tem golaço em pênalti, esse gol foi ontem do Almada, tá? E a gente também precisava da emoção do Matheus Martins. Outro jogador que não foi bem, ele entrou contra o Fluminense, não foi bem. Entrou contra o São Paulo de novo e não foi bem. E coube a um menino, não me lembro a idade dele agora, na live eu vou descobrir. Coube a um menino de 20 e tantos anos, chega lá, bater o pênalti, colocar o Botafogo na semifinal com muita personalidade, tá? Então eu acho que esse é o Botafogo. Um Botafogo de muita personalidade. Um Botafogo que esqueceu a temporada passada. E você, torcedor alvinegro, eu desejo que você também esqueça a temporada passada. A temporada passada morreu, tá? Ontem nós vimos na coletiva o Arthur Jorge perdendo a paciência com um repórter que fez essa pergunta. E muitos de vocês, torcedores alvinegros, que mantêm viva essa coisa da temporada passada, é por conta desse tipo de jornalista que não é ruim, não é bom. Não estou falando da qualidade do trabalhador, mas é por conta disso, porque o conglomerado de mídia que ele trabalha pede para que essa pergunta seja feita para manter na sua cabeça, torcedor. O sentimento de 2023 ainda existe, 2023 ainda existe, não existe, acabou, perfeita,
vou até corrigir, perfeito o posicionamento do Arthur Jorge em não deixar o Marlon Freitas nem responder. Marlon Freitas estava disposto a responder, mas o Arthur Jorge virou ali, ele não vai responder, acabou, não vai ter essa resposta. 2023 morreu, 2023 não existe mais, 2023 é um ano que passou, foi bom, foi ruim, foi bom, dane-se, 2023 passou, estamos em 2024, e em 2024 faltam 3 partidas para o nosso grande sonho. Está perto. Manter a cabeça no lugar, tanto o time quanto nós torcedores, é a gente se manter torcendo, é eles se manterem trabalhando, porque foi esse futebol que a gente jogou o ano inteiro que trouxe a gente às semifinais da Libertadores. Não tem mais por que a gente mudar. Agora é um caminho sem volta. E nesse caminho sem volta, que seja um caminho do Botafogo campeão da Libertadores. Se vai chegar favorito na semifinal, não sei, mas a gente vai chegar na semifinal sendo o Botafogo. E eu estarei com vocês com essa camisa azul que segue invicta. E se Deus quiser, vai estar aqui no cenário. Em alguma situação, vai estar aqui no cenário emoldurada como a camisa do título, a camisa da realização do nosso maior sonho. Deixa o like, comenta, compartilha. Espero vocês lá na live para a gente conversar bastante. Colocar o resto dessa emoção para fora, porque tem muita emoção para a gente colocar para fora ainda. Também tem aquela secadinha para a gente dar nos nossos rivais queridos, né? Então espero vocês na live a partir das 8 da noite. Grande abraço para vocês, valeu, fui, batemos a mini meta. Muito obrigado.